Bem, é chegada a hora da gente conversar, bater um papo aqui acerca do terceiro episódio de Stranger Things, quinta temporada, temporada final. Episódio este. Opa! Episódio esse chamado A Armadilha. E para esse episódio eu trouxe até água para molhar a minha garganta, porque esse, pessoal, é um episódio que, dentre os três, ele é um episódio um pouco mais, eu posso colocar como talvez complexo, um episódio mais, eu achei mais denso, se comparado com o primeiro e o segundo episódio dessa temporada. E isso causa até uma certa sensação de que ele foi um episódio mais arrastado, porque ele teve mais, no meu sentimento, uma maior quantidade de informação. E por essa sensação, eu falo que até agora, dentre os três, ele foi um episódio mais fraco. Os outros dois episódios passaram uma sensação melhor, digamos assim. Eu gostei mais dos dois primeiros episódios. Mas esse terceiro episódio, ele não é ruim. Ele apenas é um episódio do qual a sensação que fica é que ele acaba trazendo mais questionamentos, mais perguntas, o que dá a impressão de que não avançou tanto a história. E isso, ele se torna um episódio até um pouco mais difícil de fazer um resumo, porque nós tivemos informações em cada núcleo que está separado. Então eu vou começar por aí. Atualmente, até ali o segundo episódio, e agora no terceiro episódio, tem alguns núcleos que dentro desse núcleo vai desenvolvendo parte da história para depois, imagino eu, elas chegarem ali e chegarem a algum desfecho. E foi o que eu comentei no episódio anterior. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Que Stranger Things, eles têm o costume de separar o elenco cada em núcleos, e cada núcleo vai estar montando uma parte do quebra-cabeça para depois todas as peças se encaixarem. Só que nesse episódio, então nós temos ali esses núcleos desenvolvendo parte da história, e que em um determinado momento dá essa sensação de ter mais abertura de perguntas do que algo que está avançando um pouco na história. Mas muito bem, logo no início nós temos então o núcleo do Vecna com a Holly. O Vecna, ou que ali no caso ele está como Henry, ele está agora pegando criança, que foi a primeira criança que ele pegou foi a Holly. Então foi descoberto que o Vecna ele está tentando pegar crianças. Por quê? Não sabemos ainda. Então essa é uma pergunta que vai ter que ser respondida. Por que o Vecna decidiu pegar agora crianças? Outra coisa que eu não me lembro muito na história, mas até coloquem nos comentários, por favor, me ajudem. Salvo aqui da engano da minha memória, o Vecna, o Vecna foi apresentado na quarta temporada. Mas no primeiro episódio dessa temporada é contado que ele já estava, o Demogorgon pegou o Will para ele, e ele, através ali aqueles tentáculos que ele usa, ele colocou algo dentro do Will que fez com que criasse uma conexão, e assim ele conseguia ter a visão do Will. Até aí, com o Will foi algo físico. Ótimo, essa palavra, foi algo físico. O Vecna, então, ele é apresentado na quarta temporada, do qual ele consegue ter uma ligação com as pessoas que têm algum tipo de trauma. E através desse trauma, ele, então, tem ali uma ligação
psíquica, que daí já entra bem aquilo no estilo do Fred Krueger, que o Fred Krueger ele ataca nos sonhos. O Vecna, então, usa, né, para mudar um pouco, não ficar igual ao do Fred Krueger, os irmãos Duffers colocaram que o Vecna, ele, se a pessoa tem um trauma, algo que ela se sente culpado, algo assim, ele pega essa memória e através daquilo ali ele acessa a pessoa. Pois muito bem. Aí vem a pergunta. Qual é o trauma que a Holly tem? Em nenhum momento foi mostrado isso. Muito bem, então mostra ele com a Holly e ele tá na figura de Henry. Não tá como Vecna. E ele, então, ao meu ver, é uma ilusão que ele tá criando dentro da cabeça da Holly para manter ela ali. Ele mostra ele dentro da casa, ele conversando com ela, e ele fala que vai trazer mais amigos. Muito bem, esse é o núcleo Holly e o Vecna. E o Vecna fala para ela não ir para a floresta. Muito bem. Tem um outro núcleo, que é tá lá a Robin, o Will e a mãe do Will. O Will, junto com a Robin, desenvolve, né, ele pensa, e a Robin ajuda ele a raciocinar que, como ele tem essa ligação, se ele se aproximar do Vecna ou do Demogorgon, algo que tem a ver com o mundo invertido, ele consegue captar e ter a visão, aquela sensação que o Will consegue ter. Ótimo. Ele descobre isso, então eles vão atrás da pista, através do sentimento dele sobre isso, e ele descobre que, sim, ele consegue ter daí a visão, o que o Vecna está planejando, ele descobre que o Vecna está querendo capturar as crianças, daí ele descobre que ele fica dentro da cabeça da criança que vai ser raptada, e com isso ele sabe quem vai ser a próxima criança que o Vecna vai estar querendo pegar. Eles descobrem então quem vai ser a próxima criança que o Vecna vai tentar pegar. Então é como se o Will, através da conexão que ele tem com o Vecna, ele entra dentro da visão do Vecna que está dentro da cabeça da criança. Que também não sei por que essa criança consegue ter ali uma conexão com o Vecna. E agora é um outro personagem, um menino, que até aí ele faz bullying e tal, e ele tem o primeiro contato com o Harry, ele vê o Harry na sala de aula, que é o Vecna. Nós temos essa segunda. O outro núcleo, aí detalhe, esse núcleo da Robin, do Will e da mãe dele, vão agora se encontrar com os outros meninos, o Lucas, o Mike, com a Nancy, com o Justin, com o pessoal que estava mexendo com parte tentar saber onde que o Hopper K1 tá dentro do mundo invertido. Esse núcleo vai se juntar. E esse é o cerne é o nome do episódio, a armadilha. Eles vão pensar na armadilha. E aqui eu quero dizer o seguinte, que então até o momento, no escopo total da quinta temporada, o que está acontecendo? O Vecna, o plano dele é destruir o mundo, todo vilão mais ou menos é isso. E eles querem então, nós temos que encontrar o Vecna lá onde que ele está, porque ele sumiu, para derrotar ele. E no meio disso daí tem uns militares que já virou uma bagunça, vamos dizer. Os militares estão atrás da ON, então tem isso. Mas, de forma geral, esse é o acontecimento da quinta temporada. Muito bem. Tem o núcleo da ON com o Hopper, que eles estão procurando, estão atrás da Holly, tentando encontrar ela dentro do mundo invertido. E devido a ter essas várias coisas, começam a ter alguns tipos de... Fica aquele sentimento de facilidade do roteiro. E levanta mais algo que agora, enquanto eles estão lá, o Hopper e a ON estão tentando vencer uma barreira, uma barreira lá viva, vamos dizer assim, que eles não conseguem passar. E nisso vem os militares. E os militares vêm com uma espécie de uma sonda
e no momento que a On entra em contato, é como se fosse uma criptonita para ela, é o ponto fraco dela, ela fica totalmente imóvel e aparentemente causa dor nela. Ali se desenrola uma situação que, na verdade, mesmo ali já ia dar game over para eles, mas daí o roteiro, né, dá aquela facilitada, eles conseguem se livrar disso, da On, e deixa ela sensível, debilitada, e ainda conseguem sequestrar um dos militares para tentar interrogar e tirar informação dele. E aí entra um outro detalhe aqui. Muito bem. Eles irão vamos lá, tirar informação. O Hopper quer só tirar uma informação para eles conseguirem voltar, é algo assim, mas a On quer informação para passar na parede, daí eles discutem um pouco ali. Só que como que é feito o interrogatório? O Hopper vai e a On, até onde eu sei, ela não foi dito isso, imagino eu, não consigo me lembrar. Ela conseguia fazer isso na série. Ela pega e ela consegue entrar como se fosse dentro da mente do cara. E dentro da ali, meio que vasculhando a mente dele, volto a dizer, até então não me lembro em nenhum momento na série mencionar que ela podia fazer isso. Normalmente ela vendava os olhos, se concentrava em algum lugar e tinha que ter uma frequência, geralmente em água, tinha que ter um tanque, dessa vez não tem nada, ela só se ajoelha num lugar ali e bora. E antes ela via o cenário, o que estava acontecendo com a pessoa no momento onde a pessoa estava e tal. Dessa vez ela acessa a memória do cara e começa a ver dentro da base militar que tá lá dentro do mundo invertido. Olha só, quanta coisa. Sei lá, meio que... Que momento que foi falado isso? Peraí. Se não for explicado, eu ainda não assisti o quarto episódio, ou o restante da quinta temporada, parece que é uma facilidade do roteiro e que traz mais perguntas. Será que eles vão conseguir responder isso? Não dá pra saber. Mas enfim, quando ela acessa a memória do cara, ela vê uma porta dentro da base militar e acontece algo muito... Como se fosse a mesma sensação que ela teve com... Eu vou falar sonar, tá? Eu não sei qual é o equipamento que eles usam quando eles estão indo assim em direção a ela que causa algo ruim nela, deixa ela fraca. É como se ela tivesse a mesma sensação e daí ela perde a conexão com o cara. Quando o Hopper vai falar com ela, e aí o que aconteceu? Ela fala que acha que os militares pegaram o Vecna. Daí... Bom, mas ela acha, não dá pra saber. Então tem mais essa questão que tem por detrás daquela porta na base militar. Tem muita coisa para se desenvolver também. O que os militares estão fazendo lá dentro. Mais isso. E se pegaram o Vecna? Pegaram o Vecna? Como que o Vecna tá conseguindo controlar as crianças? Não sei. Bom, muitas coisas. Enfim, se vocês souberem de alguma coisa, uma teoria ou algo assim, comentem aí. Vamos agora para o núcleo, que foi esse que se juntou, que é o propósito. Aí o que acontece? O Will, ele tem então ali a ideia, já que ele consegue se conectar, eles já sabem qual vai ser então a próxima pessoa que o Vecna quer sequestrar, e eles falam qual que é a ideia deles, que é a armadilha. O nome do episódio é a armadilha. Antes que o Demogorgon consiga pegar a criança, combater o Demogorgon, colocar um rastreador e o Demogorgon vai para o mundo invertido e vai até o Vecna e assim eles acham o Vecna. Tipo, é um plano que, mais uma vez, para mim, facilita o roteiro, se bem que tem uma... Durante a execução desse plano, tem um plotzinho ali que não dá certo, só que ainda não mostrou o que vai acontecer. Mas se acontecesse, ia ser muito fácil, porque, nossa, então, olha só quantas pernas. Pô, é muito conveniente. O Demogorgon
ia atacar a criança bem no dia que eles planejaram, e o plano deles era complexo. Eles têm que ir lá, colocar todo mundo da família pra dormir, que daí eles usam, entra a personagem, aparece a personagem que é a irmã do Lucas, ela que vai ter acesso, ela vai lá, vai levar uma torta, ela tem que se reconciliar a amizade com uma amiga dela, que é a irmã desse menino. Então ela vai na família, eles comem a torta, todos eles dormem, e enquanto eles estão dormindo, o Demogorgon vai chegar, eles vão combater o Demogorgon, vai colocar o chip, e é mais ou menos essa a ideia. Mas sério, ia dar tudo certo, tudo isso, e daí ele ia atacar bem naquele dia. Não atacou antes, nem depois, naquele dia. Então, mas até aí tudo bem. Uma facilidade do roteiro. Aqui, nessa parte da armadilha, fica uma menção que claramente eles fizeram uma homenagem a Esqueceram de Mim, porque os moldes das armadilhas que eles fazem lembra muito as armadilhas do Esqueceram de Mim. E também fica bem forçado aqui, porque a quantidade de armadilha que eles fazem ia demorar uma semana para eles fazerem. Eles fazem ali rapidinho. Mas tudo bem, vai lá. Não tem nem muito nexo, mas tudo bem. Então acontece isso, eles desenvolvem toda a cena ali, a parte da cena em si, ação e tal, é bacana. Eles colocam o chip de localização no Demogorgon, mas acontece que o menino que é o que seria capturado, ele acaba acordando. Não era para ele acordar, e nisso o Demogorgon consegue saber onde que ele tá. E lá tá quem? Tá o Will com a mãe e a Robin, eu acho, tomando conta, exatamente. E nisso o Will consegue ver e falar assim, nossa, ele tá vindo pra cá. Então o plano não deu certo, que ainda bem, porque senão ia ficar ia ser muito sem graça. Aí vamos ver o que vai acontecer. E basicamente no episódio acontece isso. Mas aí daí na parte final, que aqui vem e que finalmente, porque já ia ser o terceiro episódio, e uma das principais ainda não tinha aparecido. É só mencionar uma coisa aqui. Tem aquele, eu nem lembro mais o nome dele, Murray, que era aquele que umas teorias na terceira, na quarta temporada, terceira, não lembro. Ele tinha aquelas teorias da conspiração e tal. Enfim, ele era bem malucão, né? Ele gostava de ficar retirado e tal. Agora na quinta temporada ele virou logística. Ele faz as entrega um negócio aqui. Tá meio solto lá o personagem dele. Mas enfim. Voltando. A Holly, aí volta lá pra Holly, ela tá na casa do Henry, porque todo o cenário é na época da casa do Henry, que acho que o Vecna deve ter criado esse cenário dentro da cabeça dela. Só que ela recebe uma carta nos Correios. Ela vê a carta e tá falando pra ela ir pra floresta. E quem mandou a carta tinha sido o Henry. E ela fica um pouco receosa e tal, mas decide ir. Ela vai, né, porque o Henry tinha falado pra ela, não vai pra lá, o Vecna não queria que ela fosse pra floresta. Ela pega e vai, porque ela acha que a carta foi ele que mandou. Ela vai. Até que chega um momento que ela chega numa parede gigantesca, que é de rocha, que eu até pensei, será que é a mesma parede que o Aon e o Hopper tá tentando passar, só que na visão da Holly fica como se fosse pedra. E nisso pula uma pessoa até então não identificada, a Holly corre, mas essa pessoa acaba alcançando ela. E quem é? Quem é a pessoa? A Max. A Max aparece e acaba o episódio assim. Ponto positivo. Caramba, até que enfim a Max apareceu. Mas aí eu falo, o que é que a Max tá fazendo lá, cara? O que a Max tá fazendo dentro da imaginação da Holly, que é dentro de uma imaginação criada pelo Vecna, pelo que eu acho, do Vecna. Vocês estão percebendo? Qual que é a minha teoria? Vamos lá para a minha teoria. Quando o Vecna... Porque a ideia do Vecna era, na verdade, a Max, só que ela foi meio, né? De arrasta para cima. Ela ficou viva. Então, o Will também ficou vivo.
Quando ele tem contato com pessoas da qual não, essa pessoa acaba ficando com essa habilidade de ter uma conexão com ele até então por tempo indeterminado. Então o que eu acho, como a Max não foi de arrasta pra cima, a Max, pessoa física até então, na série que foi mostrado, ela tá no hospital em coma. Possivelmente a Max, com essa ligação, essa conexão, ela viu o plano do Vecna e através dessa parte psíquica, essa conexão, ela entrou dentro do que está acontecendo na cabeça da Holly para ajudar a Holly. É isso que eu imagino. Mas daí, dessa forma então, nós temos uma batalha não mais só no mundo físico, mas também no mundo psíquico. Ou formas de usar, né, para fazer algum tipo de movimento, ter algum tipo de vantagem ali, etc. Será que a Max vai ficar, a personagem em si, só agora não vai... É porque ela tá praticamente em coma. Como que ela vai voltar? Ela tá toda quebrada também. Então, possivelmente, vai ser só através disso, da conexão neural, psíquica, ou sei lá como que vai ser. E, galera, esse foi o terceiro episódio, essas foram minhas considerações. Eu anotei aqui algumas coisas. Deixa eu só tomar uma água. Eu coloquei, ó, dos acontecimentos, algumas perguntas, né? O Holly e o Vecna, como eu falei. Qual é o plano do Vecna? Até o momento não sabemos. O Will fala isso. O Vecna, descobri, ele tá pegando crianças, mas não sabemos por quê nem pra quê. O Hopper e a On, a parte dos militares, estar com o Vecna. Será que tá com o Vecna? Eles estão com o Vecna, o que eles estão fazendo? E como que daí, se eles estão com o Vecna, eles conseguem fazer... O Vecna consegue pegar crianças. Será que eles estão... Será que os militares estão por trás de tudo isso? O núcleo da armadilha, que eu já comentei. E o que eu falei aqui agora é o que a Max está fazendo ali. Basicamente foi isso. Um episódio bem denso, com bastante informação. Acho que foi o mais comprido até o momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha e comenta aqui quais são as teorias que vocês acham. Se vocês já sabem de alguma coisa sem spoilers, por favor. E nós nos vemos no próximo vídeo, que eu vou assistir o quarto e último episódio dessa primeira etapa de Stranger Things. Quinta e última temporada, é isso. Falou!